Há um momento na vida em que tudo parece normal demais para ser questionado e desconfortável demais para ser ignorado. Você acorda, trabalha, se distrai, faz o mínimo necessário e tenta se convencer de que isso é suficiente. Só que não é. Existe uma sensação incômoda de que algo está faltando e ela insiste em voltar cada vez que o silêncio te alcança. É como se você estivesse assistindo a própria história sem participar dela de verdade. Nada está desmoronando de forma dramática, mas também nada está florescendo. E esse é o tipo mais perigoso de estagnação, porque mantém você preso a uma vida que não dói o suficiente para que você mude, nem satisfaz o bastante para que você fique. O ponto crítico surge quando você percebe que o problema não é a sua falta de força. O problema é o ambiente em que você está inserido, porque ele foi montado para impedir que você desperte. Você vive cercado por estímulos que te fragmentam. Tudo é feito para te manter disperso, reativo, emocionalmente vulnerável, pequenas recompensas que te prendem em ciclos intermináveis. Cada notificação mexe com a sua dopamina, cada opinião te distrai da sua identidade, cada comparação te empurra para longe de quem você deveria ser. É uma anestesia social, uma forma suave de controle. Um estado onde você funciona, mas não evolui. E é exatamente por isso que o modo caverna existe. Não é sobre se esconder, é sobre voltar a enxergar. A ideia de desaparecer por 90 dias não é um gesto dramático nem um capricho. É uma necessidade. É desligar o barulho para que você consiga ouvir o próprio pensamento pela primeira vez em anos. É sair do fluxo para poder criar o seu próprio caminho. Os estoicos entendiam isso de forma instintiva. Epiteto falava sobre retirar-se para dentro de si mesmo para reencontrar a própria força. Marco Aurélio escrevia sobre a importância de construir uma cidadela interna que nada do lado de fora pudesse destruir. Sêneca defendia que o homem precisava se afastar do excesso para reencontrar a alma. Modo caverna é a aplicação moderna dessa disciplina antiga. O mais fascinante é que a transformação não começa quando você entra no silêncio. Ela começa quando você encara o desconforto inicial de estar sem distrações. Quando o ruído externo desaparece, o ruído interno grita. É aí que muitos desistem, porque pela primeira vez em muito tempo são obrigados a se confrontar. Cada pensamento que você empurrava para depois começa a reaparecer. Cada fraqueza que você escondia começa a se revelar. Cada máscara que você criou começa a cair. Só que é nesse momento que a mudança real se torna possível. Não é um castigo, é um renascimento forçado. O modo caverna não é um retiro, é uma ruptura, é a interrupção imediata de tudo que te mantém pequeno. É uma cirurgia sem anestesia, uma limpeza total das ilusões que você foi acumulando. Quando você decide desaparecer, você está dizendo ao mundo e a si mesmo que não vai mais operar no modo automático. Você está declarando que está pronto para se ver por inteiro, sem filtros, sem justificativas, sem distrações, para te proteger da verdade. O que alguém se torna depois de 90 dias assim? As pessoas acham que é só questão de disciplina e rotina. Mas a mudança é bem mais profunda. É identitária. É estrutural. Você se reconstrói nos detalhes que ninguém vê, na forma como pensa, age, reage, controla, decide. Você volta com um olhar diferente, com postura nova, com silêncio mais denso. Volta com presença. E presença assusta quem nunca se encontrou consigo mesmo. Agora que você entende o impacto, chegou o momento de explorar o primeiro passo desse processo radical. Existe uma razão pela qual o silêncio transforma. Ele não é neutro. Ele mexe com a mente, com os sentidos e com tudo que você acreditava ser imutável.
O primeiro choque do modo caverna não é a solidão, é o silêncio. Ele não chega como descanso, ele chega como impacto. Quando você corta estímulos, de repente percebe que estava vivendo em um estado permanente de ruído. Ruído externo, ruído digital, ruído emocional, ruído mental. Tudo se misturava e você confundia isso com vida. Só que a ausência desse barulho revela uma verdade desconfortável. Você ficou tanto tempo sendo empurrado pelas demandas dos outros que esqueceu como é ouvir a própria voz. Essa é a estranheza necessária da transformação. O silêncio desmonta a versão desatenta de você. Existe uma fase crítica que quase ninguém comenta. É quando o cérebro tenta desesperadamente substituir cada estímulo removido. Ele busca pelos padrões antigos, quer abrir o celular sem propósito. Quer conversar só para preencher o vazio, quer se distrair para não precisar pensar, quer qualquer migalha de dopamina que devolva a sensação de movimento. É nesse instante que você descobre a verdadeira profundidade da sua dependência do mundo externo. É incômodo, é desconfortável, e é exatamente aí que a metamorfose começa. O silêncio funciona como um desintoxicante psicológico. Ele obriga você a encarar cada pensamento reprimido. As preocupações que você jogava para debaixo da rotina reaparecem. As inseguranças que você anestesiava com distrações voltam à superfície. As dúvidas que você nunca respondeu começam a exigir solução. Nada disso é fácil. O silêncio sempre cobra um preço inicial. E é por isso que tantas pessoas fogem dele. Mas é esse mesmo silêncio que abre espaço para um tipo de clareza que não nasce em nenhum outro lugar. Os estoicos entendiam o poder disso. Para eles, o silêncio não era ausência. Era direção. Era o ambiente onde o homem se encontrava consigo mesmo sem interferência de vozes externas. Epiteto afirmava que ninguém pode se conhecer enquanto estiver ocupado demais tentando ser visto. No silêncio, você para de interpretar um papel e começa a existir de verdade. Esse reencontro com a própria mente é o primeiro tijolo da transformação profunda. O que acontece depois desse choque inicial é surpreendente. Quando o cérebro percebe que não tem como voltar aos padrões antigos, ele começa a se reorganizar. É um processo natural. A mente não tolera o vazio. Ela precisa preencher o espaço com novos pilares internos. Surge um tipo de reconstrução cognitiva. O foco volta a existir. O raciocínio fica mais nítido. As emoções começam a desacelerar. A impulsividade perde força. Você começa a pensar antes de reagir. Começa a agir com intenção. Começa a perceber a diferença entre o que é importante e o que é só ruído. Esse processo muda até a forma como você sente o tempo. Os minutos deixam de correr como água e passam a ter peso. Você percebe cada segundo com mais presença. A mente, antes acelerada e saturada, começa a operar no ritmo certo. Esse é o momento em que você sente a primeira faísca de poder interior. Uma sensação quase física de que você está no controle. É como se uma parte adormecida de você finalmente despertasse. É aqui que a transformação silenciosa se aprofunda. O silêncio passa a ser não um incômodo, mas um aliado. Um espaço seguro onde você observa sua mente sem se perder nela. Onde você cria distância entre impulso e ação. Onde você entende que grande parte do sofrimento não vem dos fatos, mas da narrativa que você constrói sobre eles. Essa percepção é um marco. Quando você descobre que pode alterar a narrativa, descobre que pode alterar a si mesmo. A estranheza inicial é necessária porque destrói a ideia de que você depende do mundo para funcionar. Ela revela que você sempre teve as ferramentas internas
mas nunca as usou porque estava cercado de distrações demais para percebê-las. E quando esse entendimento se instala, nasce a base do renascimento pessoal. O silêncio não te reduz, ele te amplia. Ele retira o excesso para revelar o essencial. Agora que sua mente começou a se reorganizar, surge a segunda grande etapa da jornada. O isolamento voluntário mexe não só com o seu interior, mas com a sua identidade social. Existe um impacto profundo quando você desaparece do olhar dos outros, e esse impacto é mais poderoso do que a maioria imagina. Quando alguém decide desaparecer por 90 dias, o impacto não acontece apenas dentro da mente. Ele se manifesta também nos laços sociais que sustentam a sua identidade. E é aqui que ocorre algo que a maioria não está preparada para enfrentar: uma morte simbólica. Não é dramática nem literal. É muito mais profunda. É o rompimento silencioso com a versão de você que existia apenas pelas expectativas dos outros. A maior parte das pessoas não percebe, mas vive guiada pelos olhos alheios, pelas opiniões, pelas comparações, pelo julgamento, pelas expectativas invisíveis que moldam cada comportamento. Você se torna uma soma de reflexos. Se comporta de um jeito com certos amigos, de outro jeito com a família, de outro com colegas, de outro com redes sociais. Pouco do que você faz nasce de si mesmo. A maior parte nasce do desejo de ser aceito. Esse mecanismo é tão automático que parece natural, mas é exatamente ele que te aprisiona em versões enfraquecidas de si mesmo. O desaparecimento quebra isso. Quando você some do radar social, os espelhos desaparecem. De repente, ninguém está olhando, ninguém está opinando, ninguém está esperando nada. O mundo segue e você fica sozinho com o que restou. A falta imediata de validação externa revela o que você realmente é sem plateia. Isso pode ser desconfortável, porque expõe o quanto sua identidade dependia de ser visto. Você percebe o quanto buscava aprovação nas pequenas coisas, o quanto se comparava, o quanto se ajustava, o quanto moldava comportamentos para agradar ou evitar críticas. Essa morte simbólica é fundamental porque destrói a ilusão de identidade construída por camadas sociais. Os estoicos abordavam isso com clareza. Para eles, o homem só se torna verdadeiramente livre quando deixa de ser moldado pelo julgamento alheio. Sêneca dizia que nada aprisiona mais do que o desejo de agradar. E Marco Aurélio alertava que grande parte da confusão humana nasce de dar importância exagerada ao que os outros pensam. O modo caverna é a aplicação desse princípio. Ao desaparecer, você corta os fios que movem sua marionete interna. A ausência te força a existir sem as referências externas que te formavam. Você perde o papel social que desempenhava e precisa encontrar um eixo profundo dentro de si mesmo. Não há mais comparação, expectativa ou cobrança. Só resta a pergunta incômoda: quem você é quando não precisa ser nada para ninguém? É nesse vazio que você encontra a liberdade de reconstruir sua identidade com clareza. Uma identidade que não nasce do medo, mas da intenção. Não nasce da validação, mas da convicção. Não nasce da aparência, mas da essência. Quando você se afasta, a reação do mundo também revela muito. Alguns vão estranhar, outros vão interpretar mal. Alguns vão sentir falta, outros nem perceberão. E é exatamente essa diferença que expõe com quem você realmente tem vínculos genuínos. O desaparecimento funciona como filtro natural. Ele separa conexões superficiais de conexões profundas. Mostra quem se importava com você e quem se importava apenas com a versão conveniente de você. A morte simbólica também libera uma enorme quantidade de energia mental. A mente que antes se ocupava tentando agradar, agora pode se concentrar em evoluir.
A identidade antiga, construída sobre expectativas externas, começa a se desfazer. Ela dá lugar a uma versão mais sólida, mais silenciosa e mais alinhada com seus princípios. O silêncio social permite que você comece a observar seus próprios padrões sem interferência. Você percebe onde estava se sabotando, onde estava sendo fraco, onde estava aceitando menos do que merecia. Esse processo de autocrítica é duro, mas é libertador. Ele prepara o terreno para o renascimento. Desaparecer por 90 dias é uma ruptura com a própria história. Uma chance de redefinir não apenas quem você é, mas quem você vai permitir ser quando voltar. O que muitos não entendem é que esse processo não é sobre rejeitar o mundo, é sobre deixar o mundo falar sozinho enquanto você finalmente fala consigo mesmo. É a reconstrução da identidade partindo de dentro, não de fora. Agora que a identidade antiga começou a ruir, surge a próxima fase dessa jornada. Uma etapa em que você não apenas se libera do antigo, mas começa a construir algo totalmente novo. Uma arquitetura interna projetada com intenção, força e propósito. A essa altura, algo essencial já aconteceu dentro de você. O silêncio que parecia um inimigo se tornou uma ferramenta. A ausência social que parecia um vazio se transformou em filtro. A identidade antiga começou a se desfazer. Agora surge a parte mais poderosa do modo caverna. Construir, peça por peça, a nova estrutura que vai sustentar quem você está se tornando. É aqui que muitos se equivocam achando que o renascimento é espontâneo, como se fosse apenas consequência do isolamento. Mas não é. Renascimento é arquitetura, é projeto, é decisão consciente, diária e incansável. Você não volta irreconhecível por acaso. Você volta assim porque construiu essa versão com intenção. A reconstrução acontece em 3 dimensões que se entrelaçam. A primeira é a física, a segunda é a mental, a terceira é a moral. Não são fases separadas, mas sistemas que se fortalecem mutuamente. Os estoicos acreditavam que o corpo preparado fortalece a mente e a mente disciplinada fortalece o caráter. Você não renasce mudando apenas um aspecto. Você renasce criando uma estrutura que sustenta sua evolução por anos, não apenas por 90 dias. A arquitetura física é o alicerce. Quando você disciplina o corpo, está enviando uma mensagem profunda à própria identidade. Eu controlo o que sou. A prática do exercício diário, o descanso adequado, a alimentação consciente e o abandono dos excessos não são apenas hábitos saudáveis. São símbolos, são afirmações silenciosas de poder interno. Cada treino que você completa reforça a sensação de domínio. Cada escolha alimentar consciente recalibra sua relação com prazer imediato. Cada noite bem dormida fortalece sua clareza cognitiva. O corpo deixa de ser um lugar de negligência e se torna um templo funcional. A disciplina física modifica sua postura, sua energia, sua percepção do próprio valor. E essa transformação silenciosa muda tudo. A arquitetura mental é o coração do processo. O modo caverna cria o espaço necessário para que o pensamento profundo retorne ao lugar que deveria ocupar. É o momento em que você se confronta com seus padrões de raciocínio e percebe o quanto vivia reagindo sem pensar. O hábito diário de leitura, escrita reflexiva, estudos intencionais e contemplação silenciosa reorganiza seu mundo interno. Você começa a separar medo de fato, emoção de realidade, impulso de ação. Uma mente que antes era confusa e dispersa aprende a agir com foco. O raciocínio se torna mais afiado, a tomada de decisão mais precisa, a autopercepção mais sincera. Você retira da mente o excesso e coloca no lugar aquilo que realmente importa. Isso cria uma identidade que pensa por conta própria, em vez de ser moldada por estímulos externos.
A arquitetura moral é a mais profunda e a mais ignorada. Ela é construída quando você toma decisões difíceis, mesmo quando ninguém está olhando. Quando escolhe o que é certo em vez do que é confortável. Quando se recusa a agir de forma pequena. Quando mantém sua palavra consigo mesmo. Quando enfrenta fraquezas em vez de negociá-las. Os estoicos acreditavam que o caráter é a verdadeira medida de um homem. E esse caráter não nasce em momentos grandiosos. Ele nasce nas pequenas escolhas que ninguém vê. Se você quer voltar irreconhecível, precisa desenvolver força moral. É ela que dá consistência à mente e direção ao corpo. Sem ela, qualquer melhora desmorona diante do primeiro desafio. O renascimento acontece quando essas três arquiteturas se unem e formam uma nova estrutura interna. Você não apenas muda comportamentos, você muda a companhia que faz consigo mesmo. O diálogo interno se torna mais honesto, mais firme e mais consciente. Seus valores começam a tomar forma. Você para de se tratar como alguém que precisa ser protegido da vida e passa a se tratar como alguém que pode enfrentar a vida com coragem. A pessoa que você está se tornando não depende de motivação. Depende de propósito. E propósito não é algo que você encontra, é algo que você constrói. O mais impressionante é que essa reconstrução profunda acontece sem alarde, em silêncio, longe dos olhos do mundo. Apenas você sabe o que está mudando. Apenas você sente o impacto diário das novas escolhas. E é exatamente isso que torna o processo tão poderoso. Você está criando uma estrutura que ninguém pode tirar de você. Não depende de aprovação, aplauso ou reconhecimento. Ela nasce de convicção. Só que toda construção, por mais sólida que seja, inevitavelmente enfrentará obstáculos. O modo caverna desperta forças internas escondidas, mas também revela inimigos internos silenciosos. E se você não souber identificá-los, eles podem derrubar toda a sua transformação. A essa altura, você já está percebendo que o modo caverna não é só disciplina, silêncio e reconstrução. Ele é um campo de batalha interno. À medida que você se fortalece, algo dentro de você começa a resistir. São forças sutis, silenciosas, mas extremamente poderosas. Elas não aparecem como inimigos explícitos. Surgem como pensamentos, impulsos, saudades, justificativas e medos. Os estoicos entendiam que nada ameaça mais o crescimento humano do que a própria mente indisciplinada. E quando você decide mudar, essa mente reage. Ela convoca fantasmas. 4 deles, os mais frequentes, os mais traiçoeiros e os mais convincentes. O primeiro é o fantasma da relevância. Ele sussurra que você está sumindo demais, que as pessoas vão esquecer de você, que você vai perder espaço, conexões, oportunidades. Esse fantasma nasce do desejo humano de ser visto e lembrado. Ele te convence de que seu valor depende da sua presença constante no mundo. É uma ilusão, uma armadilha. A necessidade de se mostrar o tempo todo enfraquece a sua identidade real. O fantasma da relevância tenta te puxar de volta para a superficialidade porque sabe que, quanto mais você mergulha no silêncio, menos você depende da validação externa. E quando isso acontece, ele morre. O segundo é o fantasma da conexão fácil. Ele não quer te ver só, não porque se importa com você, mas porque sabe que a solidão te fortalece. Ele oferece distrações emocionais, mensagens aleatórias, conversas vazias, navegação sem propósito, redes sociais e interações que tiram você da sua própria companhia. O fantasma sabe que se você se acostumar com o conforto de não precisar de ninguém para sentir paz, você se tornará inabalável. Então ele tenta te puxar de volta para o vício da conexão superficial, aquela que só ocupa espaço, mas não alimenta a alma. O terceiro é o fantasma da inércia.
Ele se disfarça de cansaço, dúvida, racionalização. Ele te diz que você já fez o suficiente, que não precisa ir tão longe, que pode descansar, que pode deixar para depois. A função dele é te manter igual. Ele teme o esforço contínuo. Ele teme disciplina, porque sabe que disciplina cria identidade. A inércia é confortável. Ela dá a sensação falsa de que você está seguro, quando na verdade está preso. Esse fantasma tenta interromper seu ritmo interno porque sabe que se você consolidar novos hábitos, sua estrutura antiga não terá mais chance de voltar. O quarto é o fantasma da identidade antiga. Ele é o mais perigoso porque conhece todas as suas fraquezas. Ele conhece seus medos, seus padrões, suas desculpas preferidas. Ele tenta te convencer de que você está exagerando, que não precisa mudar tanto, que pode voltar a ser quem era. Esse fantasma não gosta de incerteza. Ele prefere você limitado, previsível, repetitivo. Ele teme a versão que você está construindo porque sabe que essa versão não mais o escutará. O fantasma da identidade antiga tenta te prender pela memória emocional daquilo que um dia te sabotou. Esses 4 fantasmas não aparecem todos de uma vez. Eles se alternam. Eles conversam entre si. Eles atacam quando o silêncio aprofunda, quando a disciplina fortalece, quando a mente clareia, quando o corpo evolui. Eles surgem porque seu progresso ameaça a estabilidade da versão antiga de você. Os estoicos ensinavam que não se vence um inimigo negando sua existência, e sim reconhecendo sua forma e encarando-o com razão. A razão é a arma que desmonta ilusões. Quando você vê o fantasma, ele perde a força. A chave não está em lutar contra eles, mas em perceber que todos se baseiam na mesma raiz: o medo. Medo de perder relevância, medo de ficar só, medo de falhar, medo de deixar quem você era para trás. Medo do desconhecido que reside dentro do próprio crescimento. Mas medo não é um sinal de fraqueza, é um sinal de transição. O medo só existe onde há possibilidade de transformação. Ele é a prova de que você está avançando. Quando você aprende a reconhecer esses fantasmas, começa a entender que seu maior inimigo nunca foi o mundo. Foi a versão antiga de você tentando sobreviver. O que você está fazendo nesses 90 dias é uma ruptura tão profunda que essa versão luta por permanência. Mas ela não tem como vencer, porque ela já não combina com aquilo que você está se tornando. Aqui nasce o verdadeiro renascimento. A liberdade que vem ao perceber que nada pode te parar quando você identifica o que tenta te deter. Vencidos os fantasmas, a jornada avança para uma etapa que muitos subestimam: o momento em que você retorna ao mundo. Não como quem volta ao mesmo lugar, mas como quem pisa em território novo com uma identidade transformada. Quando os 90 dias chegam ao fim, o mundo está exatamente como você deixou. Rotinas iguais, pessoas iguais, expectativas iguais, mas você não está mais lá. O que retorna não é a versão antiga que se escondia atrás de distrações e validações. Quem volta é alguém que passou meses sendo moldado no silêncio, na disciplina e na introspecção profunda. É alguém que morreu simbolicamente para a identidade antiga e renasceu com outra estrutura. E esse retorno cria um impacto imediato, quase físico, nas dinâmicas ao redor. O primeiro fenômeno que você percebe é a dissonância. As pessoas que te conheciam tentam encaixar você nos arquivos mentais que elas já tinham, mas não conseguem. Sua postura mudou. Seu olhar mudou. Seu ritmo mudou. Seu silêncio não é mais vazio, é firmeza. Sua presença não é mais reativa, é intencional. O novo você não cabe no molde antigo, e isso incomoda. Algumas pessoas vão dizer que você está diferente. Outras que você está estranho.
outras que sente sua energia mais forte, e nenhuma delas estará errada. Elas estão apenas percebendo algo que não conseguem nomear. O renascimento incomoda porque expõe a falta de mudança alheia. Esse desconforto social é inevitável porque o modo caverna altera 3 elementos invisíveis que definem como você é percebido. O primeiro é o ritmo interno. Antes, você reagia. Agora, você age. Antes, você seguia o ambiente. Agora, você cria o próprio ambiente. O segundo é a densidade emocional. Sua fala tem mais intenção. Sua atitude tem mais peso. Seus limites são mais claros. Suas escolhas são mais firmes. O terceiro é a energia moral. Você não é mais uma pessoa que negocia com a própria fraqueza. Isso provoca respeito em alguns e resistência em outros. O retorno irreconhecível revela também algo profundo sobre os vínculos sociais. Você percebe quem realmente te conhece e quem apenas te usava como referência para não se sentir sozinho na própria estagnação. Algumas pessoas vão tentar te puxar de volta para antigos padrões. Não porque te desejam o mal, mas porque seu crescimento pressiona as limitações delas. Outras vão te admirar silenciosamente porque a sua mudança desperta nelas um desejo adormecido de fazer o mesmo. O mundo reage de acordo com o nível de coragem que cada um possui. Os estoicos sabiam que a transformação verdadeira não se mede pelo que você faz no isolamento, mas pelo que você mantém quando retorna às pressões da vida comum. Marco Aurélio escreveu que o homem verdadeiramente forte é aquele que permanece inabalável mesmo quando está cercado por hábitos que ele deixou para trás. O retorno ao mundo é a prova real da sua evolução. Ele mostra se você construiu um personagem ou uma identidade, se você treinou um hábito ou formou um princípio, se você mudou apenas a superfície ou transformou a raiz. Ao voltar, você descobre também que o silêncio interno não desaparece. Ele se torna um espaço permanente dentro de você, uma espécie de território protegido, onde nada externo consegue entrar sem a sua permissão. Essa é a verdadeira conquista do modo caverna. Você não sai do mundo para sempre. Você apenas aprende a não depender mais dele para existir. É a independência emocional que tanta gente busca e tão pouca gente encontra. A volta do exilado transforma a forma como você enxerga o passado. Aquilo que antes parecia insuportável, agora se torna pequeno demais para te afetar. Problemas que te consumiam agora parecem desproporcionais. Situações que te tiravam do eixo agora são apenas cenários. Quando você retorna irreconhecível, retorna também com um poder silencioso, a capacidade de escolher a vida que vai viver daqui em diante. Não baseado no medo, mas na intenção. Não baseado na dúvida, mas na clareza. Não baseado no que os outros esperam, mas no que você decidiu para si mesmo. Essa nova presença não precisa ser anunciada. Ela se revela nos gestos, nas decisões, na postura, na forma como você ocupa espaço. Você volta ao mundo, mas não volta ao que era. E quem te conhecia percebe isso antes mesmo que você diga qualquer palavra. O renascimento não é visível pela aparência, é perceptível pela energia, e energia não mente. Com isso, chegamos ao encerramento natural dessa jornada. Uma jornada que não termina aqui, mas inicia a fase mais importante, a escolha consciente de continuar sendo essa nova versão que você construiu no silêncio. O modo caverna nunca foi uma fuga, foi um retorno à sua essência, àquilo que você vinha ignorando por anos, talvez até por décadas. Durante esse processo, você desceu até o ponto mais silencioso da própria mente, encarou tudo que estava escondido e colocou ordem no caos interno que te impedia de avançar.
Agora, ao final desses 90 dias, um novo tipo de responsabilidade aparece. Não a responsabilidade de provar algo ao mundo, mas a de honrar aquilo que você se tornou. O juramento dos 90 dias é simples, mas muda vidas. É o compromisso de não trair a nova identidade que você conquistou. Toda transformação profunda exige vigilância. Não existe renascimento verdadeiro se você permitir que a versão antiga retorne quando o cotidiano tentar te puxar para trás. Os estoicos alertavam que o maior erro do homem é esquecer o que aprendeu quando volta ao ambiente que o fez sofrer. Marco Aurélio lembrava a si mesmo, diariamente, que precisava agir como alguém digno da própria evolução. Esse é o espírito do juramento. O juramento não é uma promessa grandiosa, é a decisão silenciosa de manter o que importa, manter a disciplina que te trouxe até aqui, manter o silêncio interno que te protege do barulho emocional, manter os princípios que você construiu, manter o caráter que você fortaleceu, manter a clareza que você encontrou. É o compromisso de nunca mais viver uma vida dominada por distrações, inseguranças ou validação externa. Agora que você provou para si mesmo que é capaz de ser forte, coerente e disciplinado, abrir mão disso seria renunciar ao que você tem de mais valioso. A partir deste ponto, você não é mais alguém que busca motivação em frases soltas. Você se tornou a própria fonte. Não se trata de continuar perfeito, mas de continuar consciente, de agir por intenção, não por impulso, de escolher o seu caminho, não herdá-lo do mundo, de não se deixar consumir pelo caos externo quando a sua fortaleza interna já foi construída com esforço e lucidez. O juramento é um lembrete constante de que a sua força não está no isolamento, mas na capacidade de manter o que aprendeu, mesmo depois que o silêncio acaba. O mais poderoso é que, ao fazer esse juramento a si mesmo, você assume o controle da própria história. Você deixa de ser alguém que reage às circunstâncias e se torna alguém que orienta a própria vida segundo princípios sólidos. Essa é a marca do estoicismo moderno. Não é sobre suprimir emoções, mas sobre dominar o que pode te dominar. Não é sobre controlar o mundo, mas sobre controlar a si mesmo no mundo. Não é sobre buscar grandeza externa, e sim cultivar grandeza interna. Agora, ao final dessa jornada, você reencontra o mundo com outra postura. Você não busca aprovação, você não precisa se explicar, você não negocia seus valores. A transformação diz tudo por você. Quem te observar vai perceber. Quem te conhece vai se impressionar. Quem te subestimou vai se calar. E nada disso importa. O que importa é que, pela primeira vez, você pode olhar para si mesmo com um tipo de respeito que não se compra e não se finge. Respeito conquistado em silêncio. Forjado na disciplina, confirmado pelo renascimento, o juramento dos 90 dias é um marco, um ponto de virada. A partir dele, você escolhe viver como alguém que se construiu com coragem, lucidez e verdade. Essa é a vida que você sempre soube que podia ter, mas que só agora está pronto para sustentar. E ao carregar esse compromisso, você carrega também um lembrete inesquecível. Nenhuma mudança profunda começa no mundo externo. Toda mudança verdadeira começa quando você decide desaparecer para, enfim, se encontrar. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você reconheceu que está pronto para dar o próximo passo. Não foi por acaso que você ficou até o final. Você ouviu cada palavra porque uma parte sua sabe que merece essa transformação. Então escreva nos comentários, modo caverna. Esse é o seu símbolo público de que não vai voltar para a versão antiga. Agora faça essa mensagem alcançar quem precisa despertar. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que está pronto para mudar e se inscreva no canal para continuar construindo essa nova identidade.
Cada ação sua fortalece esse movimento e mostra ao YouTube que essa jornada importa. A sua evolução começa no silêncio, mas ela se expande quando você decide que é hora de agir.